Bom dia! Vamos continuar nos aprofundando um pouco mais sobre a questão da batalha na mente. Aproveitar e orar um pouco mais contra essa luta invisível que tem assolado a maioria de nós. A palavra de Deus nos instrui sobre essa batalha. Lá em Efésios 6:12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um lugar onde Satanás tenta guerrear contra o homem com mais intensidade, a mente. Porque antes de destruir uma vida por fora, ele tenta aprisioná-la por dentro. Antes de paralisar passos, ele libera confusão. Antes de interromper um propósito, ele tenta enfraquecer a fé. É por isso que tantas pessoas vivem atormentadas por pensamentos contrários àquilo que Deus declarou sobre elas. Há pessoas vivendo com o corpo livre, mas com a vida travada. Não conseguem avançar, não conseguem decidir, não conseguem acreditar. Tudo dentro delas parece pesado, confuso, bloqueado. E o mais perigoso é que, com o tempo, elas começam a chamar a prisão de personalidade. Chamam o medo de prudência. Chamam a insegurança de humildade. Chamam a escassez de realidade. Chamam a desistência de maturidade. Mas existem pensamentos que não nasceram em você. Existem ideias que foram sendo plantadas ao longo da caminhada até se tornarem fortalezas dentro da mente. Conceitos falsos, palavras destrutivas, traumas, orgulho, culpa, sentimentos constantes de incapacidade, a sensação de nunca ser suficiente. E enquanto muitos enxergam apenas um conflito emocional, existe também uma batalha espiritual acontecendo. Porque toda vez que alguém começa a buscar direção de Deus, algo tenta interromper esse processo. A mente vira campo de confronto. A pessoa tenta orar e se distrai. Tenta permanecer firme e sente vontade de parar. Tenta crescer e pensamentos contrários surgem com violência. Não é a coincidência, é resistência. O inimigo sabe que uma pessoa alinhada espiritualmente se torna perigosa para o reino das trevas. Por isso a guerra é tão intensa contra a identidade, propósito e visão. Daniel entendeu isso. A Bíblia diz em Daniel 10:13 que ele permaneceu em oração durante 21 dias. Enquanto Daniel permanecia firme na terra, havia resistência espiritual acontecendo no mundo invisível. O anjo declarou: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. A resposta já havia sido enviada. O céu já havia liberado direção. Mas existia oposição espiritual tentando impedir aquela resposta de chegar. Isso revela algo poderoso. Nem toda demora significa ausência de Deus. Existem batalhas acontecendo além do que os olhos conseguem perceber. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas retrocedem. Desistem cedo demais. Abandonam processos importantes. Interrompem ciclos que estavam prestes a gerar transformação. Mas Daniel permaneceu. E quem permanece vence. Existe força espiritual na constância. Existe autoridade em quem continua firme mesmo sem enxergar tudo acontecendo. A fé não é sustentada pelo que se vê. Ela é sustentada pela certeza de quem Deus é. Por isso, em Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da mente. Deus não transforma apenas ambientes. Ele transforma estruturas internas. Porque uma mente desorganizada destrói destinos. Pensamentos de escassez fazem pessoas viverem abaixo do propósito. Pensamentos de inferioridade impedem decisões importantes. O orgulho impede cura. O medo paralisa movimentos que Deus mandou iniciar. E enquanto a mente estiver aprisionada, a vida também estará.
Por isso é necessário renovar pensamentos, alinhar emoções e fortalecer a identidade. Quem não sabe quem é, vive tentando encontrar valor na opinião dos outros. Mas quando uma pessoa entende a sua identidade espiritual, ela para de negociar o seu destino. Você não é definido pelos seus fracassos, não é definido pelas suas crises, não é definido pelos ataques que sofreu. Existe uma identidade liberada por Deus sobre a sua vida. E junto da identidade vem direção. Por isso, metas são importantes. Objetivos claros são importantes. Visão é importante. Uma vida sem direção se torna vulnerável à confusão. Deus trabalha com propósito. E no reino, a autoridade não nasce da aparência, nasce do serviço. Jesus ensinou que quem serve desenvolve grandeza espiritual. Existe autoridade sendo construída no secreto, na obediência diária, na renúncia, na presença, na fidelidade quando ninguém está vendo. Provérbios 3:5 diz: Não te estribeis no teu próprio entendimento. Nem tudo que passa pela mente merece permanecer nela. Por isso, Filipenses 4 ensina a apresentar diante de Deus toda a ansiedade, toda a inquietação e toda a aflição, porque a oração reorganiza o interior do homem. Hoje, Deus está quebrando prisões mentais através dessas palavras. Está destruindo fortalezas invisíveis. Está trazendo clareza para pessoas que estavam confusas espiritualmente. Existe liberdade para quem decide permanecer firme. A guerra pode ser intensa, mas existe vitória para quem continua confiando. Não abandone sua fé. Não entregue a sua identidade ao medo. Não permita que pensamentos falsos governem seu destino. Existem respostas vindo do céu. Existe direção sendo liberada. Existe força chegando sobre a sua vida. E toda prisão construída dentro da sua mente vai perder a força diante da verdade de Deus. No nome poderoso de Jesus, Pai querido e amado, declaro hoje sobre essas palavras, sobre sua autoridade, que toda prisão caia por terra no nome de Jesus. Todas as barreiras que se levantaram contra o nosso crescimento e o nosso entendimento espiritual sejam anuladas no nome de Jesus. E sobre a sua autoridade, Pai, nós declaramos hoje que nossas mentes estão cativas a Ti. A nossa fé e a nossa aliança em Te servir está sendo restaurada agora, renovada, fortificada e blindada contra toda e qualquer investida contrária. Senhor, para a honra e glória do Teu reino, nós recebemos e agradecemos, Senhor, por este renovo neste dia, no nome de Jesus. Amém. E não deixe de abençoar este canal, curtindo e compartilhando os vídeos.